E aí, esse exercício é o exercício 87, o exercício da página, não, exercício 9 da página 87. É um exercício para enriquecer o conhecimento de vocês aí, tá? Esse não é um exercício que eu pediria na prova, mas ele não é tão difícil assim. Ele fala o seguinte, que existem duas esferas carregadas com cargas opostas. Quando eu tenho quando eu tenho esferas com cargas opostas, eu tenho atração. Ou seja, a minha esfera estava aqui e quando ela passou a sofrer atração, ela se moveu. Se moveu formando um ângulo θ aqui, tá? Esse ângulo θ aí vale 27 graus. Tudo bem. Agora uma coisa que eu queria trabalhar com vocês. Veja bem, vocês com certeza já ouviram falar, né? Que ele até fala no exercício, que essa bola aqui, ou a esfera 1, ela tem uma massa. E essa massa é igual a 20 gramas, ok? Beleza. O que eu preciso fazer para resolver esse exercício? Existem duas forças em jogo. Existe a força peso, que está apontando para baixo, e existe a força elétrica, que está apontando para cá, ok? Mas como é que eu vou projetar a força peso? Se ela tivesse nesse ponto aqui, ó, antes de todo esse movimento acontecer, se a esfera ela tivesse aqui, ó, ela teria um peso, certo? Muito bem, esse peso apontaria para baixo. A tensão que a corda sentiria seria uma reação, afinal, ela ia segurar com a mesma intensidade do peso. Bom, a gente sabe que peso é uma força e é massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Essa massa aí, ó, ela não está no sistema internacional. Ela vale 20 gramas, ok? Mas isso aí seria o que, na verdade? Seria 0,02 quilogramas, ok? Beleza. Agora sim está no sistema internacional. Então, o peso dessa esfera aí seria igual a 0,02 vezes 10. Falou que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu fizer essa conta aí, eu tenho que o peso vale 0,2 Newton, ok? E o que a gente vai fazer com isso? Uma coisa importante. Olha só, então aqui ó, eu tenho um valor de 0,2 se ela estivesse nessa posição. Qual seria a força ou a projeção da força peso para cá? Aí que está o nosso problema. Eu vou chamar essa força aqui de força para a esquerda. FE. Opa, esquerda. Força para a direita, tá, gente? Perdão. Como que eu calcularia essa força para a direita? Pura trigonometria. Olha só, eu tenho um ângulo de θ aqui. Ele dá para mim justamente a tangente de θ. Então, ó, vocês concordam que tangente de θ, tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa tangente aqui seria essa FD dividido por esse 0,2, ok? Então, ó, a tangente de 27, naquele caso ali, seria FD dividido por 0,2. O valor da tangente é 0,5, ok? Olha só que interessante que eu tenho aí. Eu tenho uma projeção, ok? Então, a minha FD, minha força para a direita, ela é igual a 0,5 multiplicado por 0,2. Toda coisa que você multiplica por meio,
você divide ela por 2. Então seria na verdade 0,2 dividido por 2. Então a força para a direita seria igual a 0,1 newton. Vocês vão falar que eu estou ficando louco, né? E qual o motivo de procurar e calcular o valor dessa força? É o seguinte, olha só, agora eu tenho um valor vou pegar uma folha limpa aqui. É o seguinte, pessoal, agora o que que acontece? Veja que eu tenho dois corpos ali, certo? Eu tenho o corpo 2 e eu tenho o corpo 1 ali. Eu sei que essa força para a direita, ela vale 0,1 newton, ok? Beleza. E vai existir um equilíbrio entre essa força e a força elétrica aí, para que ela fique suspensa, não suba e não desça. Então, como que eu calculo essa força aí? Bom, ele falou para mim que a esfera 2 ela tem uma carga positiva Q igual a 3 microcoulombs. A esfera 1 ele tem uma carga negativa, eu não sei o valor. Ele também falou que a distância entre essas duas esferas é de 10 centímetros. Ok. Bom, o que a gente pode fazer agora? Sem pensar nessa força aqui. A gente pode calcular a força elétrica que existe entre as duas. A força elétrica que a gente calcula é usando a lei de Coulomb. Que força é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Ele falou para mim que a distância, eu já até mostrei aqui, é 10 centímetros, tá? Isso aqui tá no sistema internacional? Não tá, porque tem que estar em metro. Mas centi significa 10 a menos 2. Então essa distância aí ficaria 10 vezes 10 elevado a menos 2 metro. E essa carga aqui, ó, que ela tá com 3 micro, ela vale 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. O que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular a força elétrica entre essas duas esferas, ok? Bom, vamos lá então. Eu sei o valor de K, né? Ele mostrou para mim, 9 vezes 10 a 9. Eu só vou basicamente copiar a fórmula aí. Então, ó, a força F ela é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q1, que eu vou falar que é a carga positiva, 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga Q2, que é a carga do corpo, que eu não sei, Q dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado seria 10 vezes 10 a menos 2. Posso multiplicar esse 10 por esse 10 a menos 2? Isso aqui pode ficar 10 elevado a menos 1, né? Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Se a distância ao quadrado, vai ficar 10 a menos 1 ao quadrado. Bom, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou realizar essa operação aqui. Então, ó, vamos fazer primeiro essas duas aqui, ó, 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá 27. Essas bases aqui, 10 a 9 e 10 a menos 6, dá uma 10 com expoente a terceira. Mantém a base, soma os expoentes. 9 menos 6 é 3. Isso vezes Q, dividido por 10 elevado a menos
que a única coisa que eu faço é multiplicar os expoentes. Multiplico menos 1 por 2, a menos 2. Agora, ó, o importante é que a gente está fazendo uma divisão, né? E eu quero passar isso aqui para cima. Se eu passo menos 2 para cima, o expoente ele troca de sinal. Então ele fica 10 a mais 2. Então eu tenho aqui, ó, que é 27 vezes 10 elevado à terceira vezes 10 elevado ao quadrado vezes Q. Então essa força aí, ó, é igual a 27 vezes 10 elevado à quinta vezes Q. Esse é o valor da força. Nossa, mas o que significa isso? Lembra que eu falei para vocês? Pegando só para estudar a carga, a bolinha 1, eu projetei o peso dela e descobri que a força que atua para a direita, lá com tangente de 27, era de 0,1 newton. Pois é. Essa força, ela é contrária à força que eu encontrei aqui. Ou seja, essa força para a esquerda, que é a força elétrica, ela tem esse valor aqui, ó, 27 vezes 10 elevado a 5 vezes a carga, que eu não sei qual que é. Para ela ficar suspensa, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ou seja, a resultante tem que ser zero, tá? Ou pode falar isso menos isso é igual a zero. No final é a mesma coisa, elas têm um valor equivalente. Então, ó, como a resultante é zero, eu tenho que 27 vezes 10 elevada à quinta vezes a carga Q é igual a 0,1. 0,1 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Bom, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o Q isolado e vou passar isso aqui para lá. Esse 10 à quinta, acho que é até melhor fazer a conta, né? E passo a passo. Demora um pouquinho mais, mas eu acho que entende-se mais também. Então o Q, ó, ele fica sendo como 1 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 27 vezes 10 elevado à quinta. Eu simplesmente passei esse valor, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, que a carga vai ser igual a 1 dividido por 27 vezes 10. Olha lá, o 5 vai para lá como menos 5. Então fica menos 1 vezes 10 elevado a menos 5. 10 a menos 1 vezes 10 elevado a menos 5. No final das contas, isso daí dá 10 a menos 6. Olha lá então. Então o valor dessa carga aí, Q, é igual a 1 dividido por 27 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, quanto que dá 1 dividido por 27? Vou calcular aqui, tá? 1 dividido por 27, esse valor aqui, ó, é igual a 0,037. Então essa carga, que seria nada mais nada menos que 0,037 vezes 10 elevado a menos 6. Olha só, eu posso escrever isso aqui como sendo 37. Eu posso avançar esse zero para a direita. Mas olha só quantas vezes que eu vou ter que andar para a direita. 1, 2, 3. Então o valor dessa carga aí pode ser igual a 37 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Esses dois posso colocar como 37 vezes 10 elevado a, olha lá, menos 3 com menos 6, menos 9 coulomb. Nós sabemos que menos 9 é nano, ou seja, a carga Q
é igual a 37 nanocoulomb. Esse é o valor da carga. Então, pessoal, tem todo um trabalho aí da trigonometria para você projetar o peso em função do que? Da força que vai para a esquerda. Lembra lá? Essa força para a esquerda você vai ter que igualar com a força para a direita, porque não tem uma variável, tem a variável Q, tá? Você calcula a força entre os dois e coloca essa força, né, para a esquerda, você iguala essa força para a esquerda com a projeção que você achou, afinal ele está em equilíbrio, ele está ali paradinho. E aí no final das contas você igualando essas duas equações aí, uma que é a força para a esquerda e outra que é a força para a direita, você consegue achar a variável que está faltando, que é o valor da carga. Existe uma brincadeira aí com a regra de sinal, tá? Que é muito clássica da eletrostática e eletrodinâmica. Que se eu colocar isso aqui, avançar 3 casas para a direita, fica o valor vezes 10 elevado a menos 3. E 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 9. Então fica 37 nanocoulomb. Ok? É um exercício legal para trabalhar, tem bastante conceito. Ele é um pouco mais difícil do que os outros. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e espero que esse exercício tenha despertado em vocês a curiosidade pela eletrodinâmica. Até o próximo vídeo.